Capítulo 3 da apelação, 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Das sentenças definitivas de condenação à absolvição proferidas por juiz singular. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Das decisões do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão do jurado. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C, deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, se não admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Repetindo. Se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderão ser usados recursos em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. 594 e 595 revogado. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393. A aplicação provisória de interdição de direitos e de medida de segurança. E o caso de suspensão condicional de pena. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminado o Ministério Público. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá a vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal, adquém, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. 601. Fim dos prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do translado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do translado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal de quem ou entregues ao correio sob registro. 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser do Ministério do Distrito Federal e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação, ficará em cartório translado dos termos essenciais no processo proferido no artigo 564, inciso 3. 604 a 608 revogado. Capítulo 5. Dos processos do julgamento, os recursos em sentido estrito das apelações nos tribunais de apelação. 609.
Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acordo na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção da de habeas corpus e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e, em seguida, passarão por igual prazo ao relator, que pedirá a designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciar o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, com a presença dessas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá pelo prazo de 10 minutos a palavras aos advogados e às partes que a solicitarem ao Procurador-Geral, quando requerer por igual prazo. 612. Os recursos de habeas corpus designados ao relator serão julgados na primeira sessão. 613. As apelações interpostas nas sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá a designação de dia para o julgamento. Os prazos serão ampliados ao dobro. O tempo para os debates será de 1 quarto de hora. Repetindo, o tempo para os debates será de 1/4 de hora. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de voto no julgamento de recurso e se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acordo será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de 2 sessões pelo juiz incumbido de lavrá-lo. 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 386 e 387, no que lhe for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6. Dos embargos. 619. Aos acordos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos que o acordo é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7. Da revisão. 621. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Quando, após a sentença, descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, antecedente, descendente ou irmão. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto às condenações por ele proferidas, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de alçada nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo de julgamento obedecerão ao que foi estabelecido no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Nos Tribunais de Justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta quando houver mais de uma e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno.
Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que foi estabelecido no respectivo regimento interno. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem aos autos originais, se daí não advier dificuldade, à exceção normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido inconveniente ao interesse da justiça que se apense os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Artigo 624, parágrafo único. Parágrafo 4º. Interposto recurso por petição, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido em limine, abrir-se-á a vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território ou Estado e se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida a, se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presente tribunal nomeará curador para a defesa. Artigos 632 a 636 é advogado. Repetindo. Capítulo 8. Do recurso extraordinário. Artigo 632 a 636 é advogado. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoado pelo recorrido aos autos do translado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos.